Olá, pessoal! Espero que este os encontrem bem. Bom, eu me chamo Vinícius Azevedo, sou estudante de licenciatura em Geografia pela Universidade Estadual de Goiás, Campus Nordeste, situada na cidade de Formosa. Bom, a aula de hoje é sobre a taxa de natalidade e mortalidade, recebendo orientação da professora Francilane Eulália de Souza. Então, pessoal, vamos comigo? Bom, o que seria, né? Taxa de natalidade, mortalidade, o que vem na cabeça quando escuta isso, né? Fala sobre este assunto. Bom, a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são indicadores demográficos realizados por meio de cálculos. A taxa de natalidade representa o número de nascidos vivos, enquanto a taxa de mortalidade indica o número de óbitos de um determinado local. As taxas de natalidade e mortalidade juntas representam um índice natural de crescimento demográfico de uma determinada localidade com o passar do tempo. Taxa de natalidade, né? Nossa siglinha TN, que vai auxiliar quando formos fazer o cálculo. Bom, é o número de nascimentos anuais ocorridos em uma determinada região em relação à população local. Esse dado não inclui chamados natimortos, aqueles que nascem mortos ou morrem logo após o parto. Geralmente, essa relação é representada em porcentagem a cada 100 habitantes ou em pernilagem a cada 1.000 habitantes, sendo essa última a forma mais comum, que é em mil, ok? Bom, a taxa de mortalidade, pela siglinha TM, é o número de óbitos anuais ocorrido em uma determinada região em relação à população local, também obtido em pernilagem, o mais comum ou também em porcentagem. Bom, a diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade é chamada de crescimento vegetativo, CV. O crescimento vegetativo é um conceito que está associado ao crescimento populacional, sendo determinado de acordo com as condições socioeconômicas e culturais de um país. Bom, como realizar o cálculo? Onde TN é a taxa de natalidade, N é o número de nascidos, P, população, TM, taxa de mortalidade e o CV, crescimento vegetativo. Para fazer o cálculo da taxa de natalidade, o que acontece? Pegamos o número de nascidos vezes 1.000 dividido pela população, ok? A taxa de mortalidade, a gente pega o número de mortos vezes 1.000 dividido pela população. Bom, para saber sobre o crescimento vegetativo, a gente usa a fórmula CV, que é igual taxa de natalidade menos taxa de mortalidade. Com ela você encontra o crescimento vegetativo e predispõe de informações ali a saber se tem uma sociedade que já está estabilizada ou não. Bom, em resumo, o crescimento vegetativo corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Esses valores estatísticos são classificados de três maneiras. O crescimento vegetativo é positivo quando o número de nascimentos for superior ao número de mortes. O crescimento vegetativo é negativo quando o número de mortes for superior ao número de nascimentos. Já o crescimento vegetativo também pode ser nulo, quando o número de nascimentos registrados é equivalente ao número de mortes no mesmo espaço de tempo, ou seja, o mesmo quantitativo que está nascendo, está morrendo. Bom, já vamos debater sobre a taxa de fecundidade. O termo é usado para quantificar a estimativa da quantidade de filhos que uma mulher teria ao longo de sua vida reprodutiva. Na maior parte dos casos, é expressa como o número de nascimentos por 1.000, né, mulheres em idade fértil.
No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a idade fértil da mulher está entre os 15 e 49 anos, ou seja, é nessa idade em que ela pode gerar filhos. Nas últimas décadas, as pesquisas sobre a taxa de fecundidade indicam uma diminuição em diversas partes do mundo, sobretudo nos países desenvolvidos. De tal modo, esse dado é muito relativo, uma vez que varia muito de país para país segundo as condições socioeconômicas. Trago aqui para vocês um quadro, um gráfico, em que podemos fazer a comparação de 1960 a o ano de 2020, né? Podendo observar pelas figuras em que o ano de 1960 a mulher tinha ali, em média, 6 filhos, ou seja, né? 3 filhos ali em idade escadinha, 2 pequenos, né? Já em idade ali amamentando e já esperando mais um filho para nascer, né? Já em 1980, esse número tende a cair um pouco ali, né? Aproximadamente 4 filhos por mulher. Já no ano 2000, esse número cai mais ainda, né? Vindo ali a 2 filhos em média por mulher. Já em 2020, caiu drasticamente essa taxa, né? Vindo a equivaler a um filho ali aproximadamente por casal, né? De acordo com os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia, né, e Estatística IBGE, o país registra uma média de 1,94 filho por mulher, estando abaixo da taxa de reposição populacional, que é de 2,1 filhos por mulher, né? 2 crianças substituem os pais e a fração 0,1 é necessária para compensar os indivíduos que morrem antes de atingir a idade reprodutiva. Em 1960, a taxa de fecundidade no Brasil foi de 6,3 filhos por mulher. Desde então, a redução ocorreu de forma gradativa, né? Em 1970, vindo para 5,8, nos anos 80, 4,4, nos anos 91, 2,9, anos 2000, 2,3, e em 2006, com 2 filhos por mulher, registrou média abaixo da necessária para a reposição populacional. Como vimos no gráfico anterior, em 2020 já é um filho por mulher, ou seja, a tendência é cada vez menos crianças nascendo. Os avanços da medicina e a utilização de métodos contraceptivos, né? Ou seja, eles preservativos, diafragma, pílula anticoncepcional, vasectomia, vários outros procedimentos cirúrgicos, né? Também influenciam na redução do número médio de filhos. Já, né, a educação sexual também entra com um papel fundamental na sociedade, né, onde o planejamento familiar e a grande participação da mulher no mercado de trabalho são outros aspectos que acarretam na redução da taxa de fecundidade no Brasil. Ou seja, quando se tem informação correta ali, você já não cai naquela desmistificação, né? Atualmente, a região brasileira que detém a maior taxa de fecundidade é a Norte, com 2,51, filhos por mulher. Já a região do Sudeste, com 1,75, possui a menor média nacional. Já as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sul apresentam taxas de fecundidade ali de 2,04 e 1,93 e 1,92, respectivamente, podendo sofrer algumas alterações. No que entendemos nesse discurso sobre taxa de fecundidade, os dados tendem mais a cair quando os países estão se desenvolvendo, a população está mais desenvolvida. Já, olha, a mortalidade infantil, né, é um dado muito preocupante, porque ele estaria associado a regiões e territórios que são, né, países ali que dão menos importância, né, para as desigualdades sociais e disparidades, né, que encontramos. A taxa de mortalidade infantil representa o número de crianças que morrem antes de completar um ano de idade e é calculada a cada 1.000 crianças nascidas vivas no período de um ano. De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF, a redução da mortalidade infantil é uma das mais importantes metas nas políticas para a infância de todos os países.
né? Embora a mortalidade infantil tenha diminuído, ainda é uma realidade em muitos locais do mundo, sobretudo naqueles locais que apresentam as piores condições de vida, desde a falta de saneamento básico, acesso à educação e saúde, né? Aumentando ali a proliferação de doenças, dentre outros. Ou seja, a mortalidade infantil ali já está relacionada a uma questão de desigualdade social, né? Na falta de saneamento, de informação, né? Que está ali entrelaçada à educação. Então são esses aspectos assim que levam um país a ter uma taxa alta de mortalidade infantil em seu território, né? Já vamos falar sobre o crescimento vegetativo. Por meio das taxas de natalidade e de mortalidade, é possível calcular o crescimento vegetativo de uma dada população, também chamada de crescimento natural, né? O que seria? Ele representa a diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade no período de um ano. Se um determinado local, né, o resultado da taxa de natalidade é maior que o de mortalidade, a população está crescendo, né? Se a taxa de mortalidade for maior que a de natalidade, a população do local está diminuindo. Caso as taxas, apresentem-se iguais, significa que a população mantém-se estável, é um crescimento demográfico zero. Ou seja, não está nascendo muitas pessoas e também não está morrendo muitas pessoas, né? O normal seria quanto menor a taxa de mortalidade, melhor, né, para a região. Bom, já a expectativa de vida ela está entrelaçada ali em relação a um bom condicionamento, né? Uma taxa elevada ali de idosos, né? A expectativa de vida está alta, né? Que ela também ela é chamada de esperança de vida, né? Que é o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso seja mantida as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. A expectativa de vida está bastante relacionada com a qualidade de vida que um país possui, já que fatores como educação, saúde, assistência social, saneamento básico, segurança no trabalho, índice de violência, ausência ou presença de guerras e de conflitos internos influenciam diretamente. Ou seja, uma população que tem uma expectativa de vida alta vai viver mais tempo, vive melhor, recebe informações ali que já é, agregam ali em sua vida um tempo maior, né? Segundo pesquisas do IBGE, a expectativa de vida dos brasileiros subiu para quase 75 anos, o que reflete na melhoria da qualidade de vida da população. Ou seja, quanto mais tempo a população vive, mais melhoria na qualidade de vida essa população está exercendo. Se compararmos com a década de 90, a expectativa de vida largou bastante, passando de 65 anos para 75 em 2004, taxa que só tende a aumentar com o passar dos anos. Ou seja, né, antigamente as pessoas morriam mais cedo, hoje estão morrendo mais velhas, né? Dos estados brasileiros, Santa Catarina apresenta a maior expectativa de vida do país, com 78 anos aproximadamente, né? 74 para os homens e 81 para as mulheres, né? Seguido do Distrito Federal, São Paulo e Espírito Santo, com cerca de 77 anos, 73 para os homens e 80 para mulheres. Olha, pode-se observar que a taxa de expectativa de vida ela é maior para as mulheres. Que fato leva a isso ocorrer? Bom, as mulheres em si, elas são mais preocupadas com o quesito de saúde, vão mais ao hospital, né? Cuidam mais da sua vida, da sua saúde. Esse é um tipo de aspecto que leva à expectativa de vida. Não que seja o principal, mas um dos fatores, né, permeantes para que esse fator ocorra. Olha, aqui
trago um gráfico para vocês que está sendo estipulado como tábua da vida. Bom, a expectativa de vida em anos por unidade de federação. Nessa parte onde encontramos esses quadradinhos em verde claro e azul. Que a parte que está em verde são os maiores dados e a que está em azul é o menor dado, né? No que diz respeito à expectativa de vida. No Distrito Federal, olha, é entre 75 e 79 anos a expectativa de vida média ali de uma pessoa. Já em Santa Catarina está entre 75 e 75, né, para homens e mulheres. Já no Rio Grande do Sul, 75 para as mulheres e 49 para os homens. Em Minas Gerais, 75 para as mulheres e 12 para os homens. Já em Alagoas, 67 para mulheres e 59 para os homens, né? O que podemos dizer que por sexo, as mulheres elas vivem ali até 77,01 anos e os homens em 69,42 anos. Essa média aí é aproximada em 2009. Já os 60 anos para ambos os sexos, né? Desde 1980 a 2009, essa taxa veio a crescer. Em 2020, o número tende a estar maior. Estamos com expectativa de vida aproximadamente 75 anos, né, em todo o território nacional. Bom, pelo mundo, né, podemos ver que o Japão está em primeiro lugar, né, contendo ali 82,7 anos, ou seja, uma alta expectativa de vida, né, uma população ali que está em um avanço a mais que os outros, né, um país que já está em um processo de avançado, né? A Islândia vindo em segundo lugar, né, com expectativa de vida ali de 81 anos, a França também já no páreo, né, com 81,2, o Canadá com 80,7 e o Brasil com 73,17 anos, né, de expectativa de vida para a sua população. Bom, falando sobre população e desenvolvimento, um fato que chama bastante atenção é o fato das mulheres viverem em média mais do que os homens no Brasil, né? A média nacional é que das mulheres é de 79,4 anos, enquanto dos homens é 72,2, ou seja, trazendo aí essa diferença de 7 anos de vida, né? Onde as mulheres estão vivendo mais tempo que os homens. Já em Alagoas é o estado que apresenta maior diferença, né? As mulheres vivem cerca de 76 anos, né? E os homens ali 66, uma diferença de praticamente 10 anos, né? Em idade vivida, ou seja, a expectativa de vida ela é maior para as mulheres do que para os homens, né? Fato esse também que podemos chamar a atenção por ser um país, um país não, perdão, um estado que está localizado no Nordeste, né? Então, automaticamente ele já é mais precarizado. Então, são fatores que têm que ser levados em consideração quando se diz respeito a esse discurso, né? Ou seja, uma população que tem uma estimativa de vida mais alta é uma população que vive melhor, né? Que está vivendo bem, que está tendo acesso à saúde, né? Onde isso já dá para levar vários outros aspectos em consideração ali, como a ação do Estado, a ação das políticas públicas, né? Vendo que tem ali um representante social que se preocupa mais com sua população, automaticamente a expectativa de vida já vai ser maior, a respeito da economia também de um país. Todos esses fatores podem ser discutidos e dados levantados a partir dessa discussão sobre a expectativa de vida de um indivíduo, né? Quantos anos ele está vivendo, a mais ou menos. Com o passar dos anos, essa evolução demográfica entre os países, podemos observar que em maior parte do globo essa taxa tende a crescer mais. As pessoas estão tendendo a viver mais tempo, né? Dado esse que esperamos que cresça sempre mais, né? Que as pessoas tenham uma expectativa de vida melhor, que vivam bem,
né? Algumas coisas podem ser feitas para que esse fato ocorra, né? Tendo ali uma disponibilidade melhor para a sua população, trazendo informações ali para a saúde das pessoas, né? Quesito alimentar também, que é levado bastante em consideração. Então, são esses os fatores que venho trazer aqui para vocês, essa discussão, né, em volta deste assunto. Espero que tenha ficado bem explicado e até a próxima.